daqui? O que é isso? O que é isso daqui? Ah, interessante, né? Interessante. Nossa, que interessante, não é mesmo? Interessante, hein? Conhece a incrível jornada do jogador mais baixa atividade na maior liga de basquete do mundo, Yuki Kawamura. Pô, interessante, né? Há um dia atrás, Yuki Kawamura tá quebrando todas as leis do basquete há um dia atrás. Interessante, né? Interessante. Você sabe qual é a média de altura de um atleta da NBA? Sei. Eu respondo pra você. Por Diga. volta de 2,2 metros. Porra, isso é a média da NBA? Caralho, eu achava que era 1,90 igual as outras ligas. Essa é 2 metros a média da NBA? Puta merda. Esse cara é 30 centímetros mais baixo que a média e veio para mostrar que a altura não é tudo no basquete. Sua trajetória é surpreendente e repleta de inspiração, já que ele nunca jogou em uma faculdade norte-americana, não participou do draft da NBA e ainda assim é um dos jogadores mais amados pelos torcedores. Estamos falando de Yuki Kawamura, que atualmente é o jogador mais baixo em atividade na NBA, além de já ter entrado para a história como um dos 11 jogadores mais baixos a jogar na liga. Para entender melhor seu caminho até a liga mais prestigiada de basquetebol no mundo, precisamos voltar para o dia 2 de maio de 2001, na cidade de Ianai, localizada na província de Yamaguchi, no Japão. Ali nascia Yuki Kawamura. Quando criança, ele já era apaixonado pelo basquetebol e tinha como ídolo o jogador japonês Yuki Togashi, um baixinho de 1,68 m de altura. Kawamura, além da semelhança do primeiro nome, também se identificava na altura. Yuki não jogou o high school norte-americano. Na verdade, aos 16 anos, ele foi destaque pela Fukuoka Daiichi High School e liderou a sua equipe para vencer 2 campeonatos nacionais seguidos na divisão All Japanese High School. Ainda aos 16 anos, ele se tornou um dos mais jovens da história a ingressar em um time profissional na liga japonesa. Porém, o seu primeiro jogo oficial viria apenas 2 anos depois, pelo Sun-En Neo Phoenix, onde ele se tornou um dos atletas mais jovens a atuar na B-League, com 18 anos de idade, e também um jogador mais jovem a marcar um ponto em um jogo oficial na liga, que ele se tornou profissional por meio de um sistema de entrada antecipada, chamado Special Designated Player. Essa é uma regra exclusiva da Liga Japonesa de Basquete, que permite que jogadores universitários de escolas secundárias que tenham menos de 22 anos possam passar até 3 meses de desenvolvimento em uma equipe profissional. Resumindo, onde enquanto jogava na Fukuoka Daiichi High School, ajudando a equipe a ganhar seu segundo título seguido, ele simultaneamente jogou na Sun-En Neo Phoenix, como um atleta especial lá no início de 2020. É isso que ele quis dizer. Kawamura em quadra surpreendia os adversários com uma visão de jogo e uma habilidade de passe fora do comum, muita velocidade para driblar seus adversários no 1 contra 1, uma excelente precisão nos arremessos de longa distância, e assim, esse período experimental na temporada de 2019-2020, ele jogou apenas 11 partidas, mas teve boas médias, com 12,6 pontos, 3,1 assistências, 2 rebotes e 1,5 roubos de bola por partida. Durante a off-season, Kawamura mudou de time e foi para o Yokohama B-Corsairs, para que ele tivesse mais 3 meses de experiência profissional, enquanto ele estava na faculdade. No time do Yokohama, na temporada de 2020-2021, ele jogou 16 partidas. Porém, como o Yokohama já tinha um armador de mais prestígio como titular, ele terminou essa temporada com médias discretas, apenas 6 pontos e 3,4 assistências. Já no ano seguinte, Yuki teve mais oportunidades. Esteve presente em 32 partidas. Com mais tempo de quadra, elevou suas estatísticas, chegando a 10 pontos, 7,4 assistências e 3 rebotes por jogo, além de melhorar o seu aproveitamento para 41,8% de quadra, mostrando que finalmente ele estava se adaptando ao nível profissional, como uma verdadeira revelação do basquetebol japonês. Mas o melhor ainda estava por vir. Em março de 2022, Yuki tomou uma grande decisão. Anunciou que abandonaria a Tokai University para se dedicar à sua carreira no basquete. Verdade. E essa decisão mudou por completo o rumo da sua vida. Isso porque ainda em 2022 ele esteve presente no Qualifiers para a Copa do Mundo de Basquete, sendo um destaque da equipe japonesa e ajudando o seu time a garantir uma vaga para a FIBA World Cup de 2023. O mais pica da história desse moleque, que vocês podem conferir no meu vídeo do meu canal sobre o assunto, no mesmo ano ele tava na facu, jogando no time profissional, saiu da facu e do time profissional foi pra seleção. Tudo um atrás do outro, tá ligado? Tá certo que também o Japão não é o maior mercado de máquinas mundiais basquetebolísticas. Mas, porra, pra um moleque minúsculo pra esse esporte, o cara é pica, mano. O cara é sem palavras. Na temporada seguinte, 2022-23, Kawamura, agora com um contrato oficial com o Yokohama B-Corsairs, causou um impacto gigantesco na equipe, com médias de 19,5 pontos, 8,4 assistências e 3,3 rebotes por partida. Foi o líder de assistências de toda a liga nessa temporada e levou o Yokohama para a disputa dos playoffs, ao fazer uma campanha de 30 vitórias e 22 derrotas, ainda sendo eleito o calouro do ano e o MVP na mesma temporada.
E você pode até achar estranho ele ser calouro do ano depois de 3 temporadas já como profissional. Mas na liga japonesa, devido àquela regra de jogador designado especial, ele ainda não era oficialmente um atleta profissional. Então a sua temporada... Porque o que aconteceu foi o seguinte, podendo ser considerado um atleta profissional, já que ele ainda estudava. Foi somente na temporada 2022-2023 que ele largou a faculdade, assim como grandes gênios na história, mas que se provavelmente 99% de nós largar a faculdade, a gente vai acabar como Delonte West. E aí sim, finalmente conseguiu se tornar jogador profissional 100% do tempo, e aí sim ele pôde ser considerado oficialmente novato. Oficialmente, pelas regras japonesas, era apenas temporada 22-23. O time de Yuki ainda foi bem na pós-temporada, passando da primeira rodada, mas infelizmente foram eliminados nas semifinais pelo Ryukyu Golden Kings por... Da pós-temporada eu não falei no meu vídeo, essa eu vou dar pra... Quer dizer, não vou dar não, lá ele. Chegando no Mundial de Basquete de 2023, após uma brilhante temporada, Yuki jogou ao lado de seu ídolo de infância, Yuki Togashi. Os dois jogadores baixos, Togashi 1,68 m e Kawamura 1,72 m, eram os queridinhos pela torcida da seleção japonesa. Nessa competição, o Japão infelizmente não contou com um dos seus principais jogadores, Rui Hashimura, mas puderam contar com outro jogador que também joga na NBA, Yuta Watanabe. O do Guibeira é mais explicado enquanto o seu é mais cômico. Você quer conhecimento ou você quer rir pra esquecer o quão desgraça é a vida real lá fora? Que enquanto lá fora pessoas perdem empregos, passam fome e ficam mal, aqui pelo menos todo mundo é feliz, porque eu faço questão de botar um sorriso de cada um no rosto pra ficar mais fácil o dia de amanhã, pra ter menos dor e sofrimento. Mas se você quiser ser um nerd, vê o vídeo do Guibeira aí. Ô Mazi, meti um roupicor aqui do nada e o cara apanhou de graça, coitado, desculpa, mano, não queria que você apanhasse de graça. E o grupo que o Japão estava inserido era bem forte, contava com a Alemanha, Austrália e Finlândia. A chance da classificação do Japão era quase inimaginável, mas o Japão não iria se entregar facilmente. O jogo de estreia foi logo contra a seleção da Alemanha, e o Japão não foi páreo para a forte seleção liderada por Dennis Schroeder. Kawamura não fez uma partida das melhores, anotando apenas 7 pontos e entregando 3 assistências vindo do banco. Eu vou ser sincero, eu deixei de fora todos os jogos da Copa e só falei da Filipina, porque os jogos da Copa não eram importantes pra falar do Kawamura. Ele só fez 7 pontos e 3 assistências nele. Se eu não me engano, eu acho que eles perderam da Alemanha. Eles perderam esse jogo. Eu falei mais da Copa Asiática do que eu falei da... Ele não falou da Copa Asiática, aí ó, seu otário. O segundo jogo seria contra a seleção da Finlândia, um divisor de águas e um marco histórico para o Japão. A Finlândia, liderada por Lauri Markkanen, a estrela do Utah Jazz, liderou praticamente o jogo inteiro e chegou com uma boa vantagem para a reta final da partida. É que Kawamura fez incríveis 15 pontos seguidos no último quarto, liderando o Japão a uma virada impressionante e vencendo o jogo por 98-88. A atuação de Kawamura foi muito repercutida na mídia internacional. Ele terminou essa partida com 25 pontos e 9 assistências e um ótimo aproveitamento de 10 arremessos de 16 tentativas. Kawamura foi muito repercutida na mídia internacional. Ele terminou essa partida com 25 pontos e 9 assistências e um ótimo aproveitamento de 10 arremessos de 16 tentativas, além de acertar 4 arremessos para 3 pontos. Detalhe, essa foi a primeira vitória na história da seleção japonesa contra uma seleção europeia, e muito graças à atuação espetacular de Yuki Kawamura. O Japão acabou perdendo o terceiro jogo contra a seleção da Austrália, que também tem vários jogadores na NBA, não se classificando para as fases seguintes da competição. E mesmo com a eliminação, o Japão ainda iria disputar mais 2 partidas para determinar a classificação das equipes entre a 17ª e a 32ª colocação. Foi então que a seleção japonesa enfrentou a Venezuela e a seleção do Cabo, e com outras 2 boas atuações de Kawamura, eles venceram os 2 jogos. Yuki anotou 19 pontos e 11 assistências no jogo contra a Venezuela e 14 pontos e 8 assistências contra Cabo. O Japão terminou esse Mundial na... Contra quem? Caralho, cortou do nada. Jogo contra a Venezuela e 14 pontos e 8 assistências contra Cabo. O Japão terminou... Vamos rever essa edição aí, vamos. Terminou esse Mundial na 19ª posição e Kawamura com excelentes médias de 13,6 pontos e 7,5 assistências, mesmo vindo do banco de reservas. Na temporada 23-24, ele seguiu evoluindo seu jogo, atingindo médias de 20,9 pontos e liderou novamente a B-League em assistências, com 8 por partida. Ao fim dessa temporada, Yuki Kawamura havia se estabelecido como um dos grandes nomes do basquetebol japonês, sendo convocado então para as Olimpíadas de Paris de 2024. E foi em território francês que Kawamura agarrou com unhas e dentes a maior oportunidade de sua vida.
O Japão estava no mesmo grupo de Brasil, França e Alemanha. Os favoritos para a classificação era claramente a seleção da França e da Alemanha. O Japão disputaria com o Brasil a vaga como terceiro colocado. E pelas regras das Olimpíadas, se classificam os 2 melhores de cada grupo, além de os 2 melhores terceiros colocados gerais da competição. A participação de Kawamura nas Olimpíadas de Paris de 2024 foi um grande marco na sua carreira. Ele foi um dos líderes da seleção japonesa ao lado de Rui Hashimura, guiando o time com inteligência e muita precisão na armação. Ele foi titular nos 3 jogos da fase de grupos, causando sempre muito impacto nos minutos que esteve em quadra. A estreia do Japão foi contra a Alemanha. Não tivemos surpresas. A forte seleção alemã venceu por 97-77. A atuação de Kawamura chamou bastante atenção, já que ele contribuiu com 11 pontos e 7 assistências contra uma das seleções mais casca-grossa do mundo, e na época era a atual campeã da Copa do Mundo de basquete. O segundo jogo foi onde Yuki fez história, contra a forte seleção da França. A França, jogando em casa, era uma das seleções favoritas da medalha. Contava com nomes de peso como Nicolas Batum, Gershon Yabusele, Nando De Colo, Bilal Coulibaly, Frank Ntilikina, Rudy Gobert e o alienígena Victor Wembanyama. Tem um detalhe que quem acompanhou as Olimpíadas pode não lembrar. Se vocês não lembram ou não acompanharam essas Olimpíadas, a França quase tirou o ouro dos Estados Unidos. Tal qual um português tira o ouro do brasileiro. Eles eram uma das seleções mais difíceis de ganhar. Os caras não era pouca bosta não, os caras era merda completa. Expectativa que seria um jogo disputado, principalmente pelo Japão ter perdido por 20 pontos de diferença contra a Alemanha. Porém, é aí que o nome, até então desconhecido, de Yuki Kawamura brilhou sendo o melhor jogador em quadra. O jogo foi equilibrado, com as seleções trocando cestas do início até o fim da partida. Kawamura se destacou como cestinha, 29 pontos, 6 assistências e 7 rebotes. Dá um close nessa foto do Wembanyama ao lado do Kawamura. Vocês têm ideia do quão difícil... O maluco bate no umbigo do Wemby, tá ligado? E é bizarro porque assim, ele é um ser humano comum. É o Wemby que é a atrocidade. Isso é para um cara de 1,72 m pegar 7 rebotes em uma partida contra um jogador de 2,16 m, que é o Rudy Gobert, e outro de 2,24 m, que é o Wembanyama? Pois é. Ele pegou 7 rebotes com 2 manos jogando contra ele que batia no... Não, errei. Ele pegou 7 rebotes jogando contra 2 mano, onde ele batia a cabeça no umbigo dos dois. Mama em pé, que isso, mano. Aí... Os únicos 3 atletas a conseguirem 25 pontos ou mais, 5 rebotes ou mais e 5 assistências ou mais em uma partida olímpica. Ele verdadeiramente jogou como um pequeno homem possuído, acertando múltiplos arremessos para 3 pontos, atacando o aro contra defensores muito maiores que ele e ainda desestabilizando a defesa com suas infiltrações e achando os companheiros de forma maestral. A segundos do fim, o que parecia que seria a maior vitória da história do basquete japonês, tivemos um lance muito polêmico. Uma falta cometida justamente por Yuki Kawamura, que deu a chance da França empatar o jogo em uma jogada de 4 pontos, onde em minha interpretação não foi falta. Não só pra você e pra mim, mas ninguém acha que foi falta. Muita gente acha que foi um apito só pra França não passar vergonha contra o Japão, tá ligado? De qualquer forma, esse lance foi determinante para a partida, já que por causa desse lance, a partida teve prorrogação. E no tempo extra, a França acabou superando o Japão, vencendo por 94-90. Com uma grande repercussão positiva sobre a sua atuação, o nome de Kawamura gerou interesse nos olheiros da NBA. E o seu último jogo, contra o Brasil, onde ambas as equipes precisavam vencer para sonhar com a classificação, Kawamura mais uma vez fez uma partida excelente, fazendo tudo o que estava ao seu alcance para sair com a vitória. Ele terminou esse jogo com 21 pontos e 10 assistências. Porém, para nossa alegria, tivemos uma vitória brasileira, de 102-84, em uma partida gigante de Bruno Caboclo. Com 0 vitórias e 3 derrotas na conta, a participação do Japão se encerrou na competição. Mas mesmo enfrentando gigantes do basquetebol internacional, Kawamura conquistou a admiração de muitos fãs e a atenção das maiores franquias de basquete do planeta. Yuki terminou as Olimpíadas com médias de 20,3 pontos, 7,7 assistências, sendo o único jogador a estar simultaneamente no top 3 pontuadores e top 3 assistentes da competição. Após as Olimpíadas dignas de Hollywood, Kawamura foi convidado pelo Memphis Grizzlies para a pré-temporada de 2024-2025, com um contrato de exibição de apenas 10 dias. Na ocasião, ele deixou a sua marca com incríveis assistências sem olhar que incendiaram a torcida. Já no primeiro jogo, Yuki jogou apenas 9... possível. Até o Psico mama em pé pro Wembanyama. Que isso, mano. Vocês já estão perdendo a linha já. Vocês já estão sendo desnecessários já. Minutos, mas conseguiu contribuir com 5 pontos e 3 assistências contra o Dallas Mavericks. Na partida seguinte, contra o Hornets, ele ainda jogou pouco tempo, mas o que faltou de tempo, sobrou de vontade. E o Grizzlies percebeu a dedicação do baixinho e decidiu dar mais tempo para ele no jogo seguinte, contra o Indiana Pacers, onde
Yuki fez a sua melhor partida da pré-temporada. Esteve presente em 25 minutos de quadra, cravou 10 pontos e entregou 7 assistências, convertendo 3 arremessos para 3 pontos. E o mais impressionante nessas partidas foram as qualidades das suas assistências. Passe sem olhar, achando os companheiros em pequenas brechas na defesa, conseguindo movimentar a defesa olhando para um jogador enquanto passava para outro que estava sozinho na linha de 3 pontos para o arremesso, e até uma ponte aérea para o brasileiro Mãozinha Pereira. Pois é, né? Engraçado, né? Engraçado, né? Caraca, segura o shape do pai. Toma. Ele sabia exatamente onde estava cada colega de time e aonde enfiar a bola neles pra defesa não interceptar. Com lance simples, desde passando a bola pra linha de 3, depois do cara fazer um corta-luz, até puxando toda a defesa, fazendo um passe por cima do outro, olhando pra outro cara e ninguém sabia o que tava acontecendo naquele lance. Até ponte pro nosso Mãozinha teve nessa passagem de pré-temporada. Que coisa, não? Que coisa, não? Mesmo jogando apenas 5 partidas e com 15 minutos por jogo, médias discretas de pontuação com apenas 3,4 pontos, mas médias excelentes de assistência com 4,2, Yuki Kawamura mostrou o necessário para conseguir um contrato two-way, que permite que ele jogue tanto na NBA quanto na D-League, a oportunidade perfeita para ele continuar desenvolvendo suas habilidades e mostrando seu valor. Ele estreou na NBA logo no segundo jogo da temporada regular, contra o Houston Rockets, numa derrota de 128-108. Yuki entrou no jogo faltando menos de 4 minutos para o fim, após a torcida fazer uma certa pressão no coach Taylor Jenkins. Nessa ocasião, Kawamura se tornou apenas o 4º jogador japonês na história a jogar oficialmente uma partida de NBA. Ele não teria espaço de imediato nesse elenco do Memphis Grizzlies. Se fosse na temporada passada, 2023-2024, onde o Grizzlies foi um dos times que mais teve atletas desfalcando o elenco por conta de lesões, acredito que sim. Porém, com Ja Morant, Desmond Bane, Marcus Smart e a incrível temporada de Scott Pippen Jr., Kawamura só tem a chance entrando nos minutos finais, quando o jogo já está decidido, o famoso garbage time. Até o momento em que eu gravo este vídeo, ele esteve presente em apenas 17 jogos da temporada regular, com média de 3,3 minutos, anotando 1,4 pontos, 0,7 assistências e 0,4 rebotes. Seu recorde de pontuação veio numa partida contra o Oklahoma City Thunder, no final de dezembro, onde ele teve 11 minutos de quadra, fez 10 pontos, entregou 3 assistências e pegou 3 rebotes. E você deve estar pensando que com essas estatísticas ele não tem uma carreira muito longa na NBA. E é aqui que eu venho te trazer alguns pontos para você ficar atento sobre o estilo de jogo de Yuki, como por exemplo a sua velocidade. Por mais que ele seja baixo, seu incrível controle de bola e a sua explosão fazem dele uma ameaça no jogo de 1 contra 1. Caralho. O que adianta o Japão ter DH maior se o Brasil tem mais gente na NBA? É isso, mano. O cara tá perdendo a linha. Também tem uma baita habilidade de jogar em dupla, o famoso pick and roll, sendo um excelente passador. Juntando isso aos talentosos pivôs que o Memphis Grizzlies tem, dá uma combinação interessante. Além de que a sua incrível visão de jogo faz com que Kawamura saiba exatamente onde cada companheiro está, encontrando passes que parecem até impossíveis para um jogador da sua estatura. O cara só precisou de 5 minutos pra ter média melhor que o Bronny James. Os pontos negativos ainda pesam quando ele está em quadra. Por conta de sua altura, ele tem muita dificuldade de finalizar e acaba sendo bloqueado com facilidade, o que torna o seu jogo mais previsível, já que ele vai procurar com mais frequência passar a bola primeiro antes de pontuar. E já que vai ser um pouco mais complicado dele pontuar com um garrafão com jogadores muito fortes, o seu repertório ofensivo fica mais limitado em arremessos de meia distância e para 3 pontos. E por esse fator, ele ainda não se adaptou muito bem na NBA. Ele está com um baixo aproveitamento de 38% de quadra e 27% para 3 pontos, mas isso é muito decorrente às linhas da NBA, já que nas Olimpíadas e até mesmo na Liga Japonesa, Yuki Kawamura tinha aproveitamentos de mais de 35%, chegando a mais de 40% para 3 em algumas temporadas. E o ponto em que você deve ter mais dúvidas neste exato momento é com relação à sua defesa. E sim, ele leva desvantagem de forma Yuji SBT 0, Gui Santos 1. significativa contra adversários muito maiores e muito mais fortes. Assim como outros jogadores que são até mesmo 10 centímetros mais altos que ele, também sofrem por isso. A gente sempre fala da peça dos negões bem altos, imagina o nosso Yuki. Aí não tem porquê entrar nesse ponto logo no meu vídeo, bicho. Porém, não subestimem o baixinho. Ele joga duro e tem um excelente posicionamento na hora de contestar arremessos, além de ser extremamente ágil e forte. O round 6 tem que aprender com Gui Santos a saber jogar. Compensando a sua falta de altura com muita energia na defesa, sabendo ler muito bem as linhas de passe e antecipando na hora de receber um corta-luz. E de tudo que Yuki Kawamura enfrentou até agora e não fizeram desistir, não vai ser essas pequenas dificuldades que vão impedi-lo de seguir em frente. Kawamura até o momento passou a maior parte da temporada na D-League e em todas as partidas que disputou pelo Memphis Hustle, provou que ele é muito talentoso e merece mais oportunidades na equipe principal. Logo na estreia da Liga de Desenvolvimento
momento ele fez 27 pontos somados a 6 assistências, sem esquecerem um jogo incrível contra o Osceola Magic, é o time de desenvolvimento do Orlando Magic, onde ele fez 15 pontos e 16 assistências. Suas médias agora estão em 14,9 pontos, 9,8 assistências e 4,1 rebotes por jogo, sendo líder de assistências da D-League e se encaminhando para quebrar o recorde de assistências de uma temporada. É notável nos jogos da D-League, onde a defesa é um pouco mais fraca, que ele consegue finalizar com mais facilidade, mas mesmo na D-League, os seus aproveitamentos nos arremessos de 3 ainda não estão consistentes. Mas uma coisa é inegável, ele tem um hype e tanto, já que ele facilmente foi um dos líderes em votos para o All-Star Game da D-League. Sua popularidade continua crescendo a cada dia que passa, tanto que toda partida que ele está em quadra pelo Hustle, a torcida lota o ginásio. E todos os jogos em que ele é escalado para jogar com a equipe principal, mesmo que ele entre apenas nos minutos finais, a torcida sempre comemora muito. E dá uma olhada na festa que todos os torcedores fizeram em sua primeira cesta como profissional na NBA. Eu consigo ver até torcedor do Blazers pulando nesse momento. E não é só isso. Não é só isso, Sr. Guibeira. Na D-League, então, esse moleque tá passando a vara em todo mundo, mano. Beleza? Na D-League tá sendo completamente diferente. Até esse momento que eu tô gravando, ele tá com uma média de 11 assistências por jogo. 11! Ele já teve uma partida que ele fez 16 assistências. Ele fez mais assistências. 16! Às vezes nem no 2K você consegue fazer isso. Se ele manter esse ritmo de média, ele pode quebrar o recorde de maior média de assistências na história da D-League só no seu primeiro ano. Tudo isso com o nosso grande mãozinha do lado. Ele ainda tem problema de aproveitamento. Na D-League ele chuta menos de 30% das bolas de 3, mas ele foca bastante em melhorar seus arremessos. Tanto nas Olimpíadas quanto na Copa do Mundo FIBA, ele aproveitou respectivamente 41% e 35% das bolas. Então eu acredito que esse caso do aproveitamento é mais uma adaptação do que ele ser incapaz. Calma aí, Psico, ele não tá passando a vara, tá passando palito de sushi. Esses são o pessoal que me acompanha, tá ligado? Ou então, nessa outra oportunidade, na primeira cesta dele, dentro do estádio do Memphis Grizzlies contra o Washington Wizards. Eu acho que na real a gente vê no Yuki Kawamura, eu falei isso no meu vídeo, uma parada que a gente vê com o Nate Robinson, Isaiah Thomas, ele é gente como a gente, mano. Ele não tá sendo nenhum jogador absurdo, mas quando ele vai em quadra, ele bate no peito e fala, vem pro pai, tá ligado? Sinto que ele defende muito bem, não sei se ele vai falar da defesa agora aqui no final, tem mais 2 minutinhos de vídeo, mas ele amassa na defesa, mano, ninguém passa por ele, falei isso no meu vídeo também. É muito difícil passar por ele se recupera, ele consegue segurar, ele rouba até a bola dos caras altos. Coisa que o Isaiah Thomas, por exemplo, ficava andando pra defender. Nem armadores grandes defendem tão bem assim. Stephen Curry, quando entrou na NBA, não sabia defender nada. Não sei como é que defende hoje em dia, mas tudo bem. E ele não é apenas queridinho por todas as torcidas da NBA, mas também pelos seus companheiros de time. Marcus Smart o elogiou, dizendo, abre aspas, e o que traz uma singularidade ao jogo. Ele é tão pequeno que às vezes você nem o vê e ele surge do nada. Minha ex falava a mesma coisa sobre mim, vamos lá. E também Ja Morant, que desde que o japonês chegou ao elenco do Grizzlies, eles se tornaram melhores amigos. Ja constantemente compartilha seus feitos nas redes sociais, indo pessoalmente inclusive assistir os jogos do Memphis Hustle. Durante os treinamentos do Grizzlies, ele auxilia em seu desenvolvimento com várias dicas e até mesmo já ensinou alguns palavrões em inglês para ele. A verdade é que Kawamura é muito bom para estar na D-League e as suas estatísticas provam isso, mas ainda é muito inexperiente para causar um impacto direto em um time como o Memphis Grizzlies, que vem em uma campanha muito sólida sendo o segundo colocado do Oeste. A sua altura, sem dúvida, chama muita atenção, tanto como uma possível desvantagem, como uma característica que o torna único. E se olharmos para a história da NBA, ele se junta a uma lista exclusiva de jogadores que se destacaram também por... Que trabalho absurdo pra fazer uma lista. Tudo que eu fiz foi pegar um print do Word e colocar no vídeo. Na verdade, eu fiz menos que isso. Eu coloquei o Muggsy Bogues pra falar que tinha pouca gente na NBA baixa. Por causa da baixa estatura. E dessa lista, alguns que você talvez conheça são justamente os mais baixos, como Muggsy Bogues, Earl Boykins e Spud Webb. Todos tiveram carreiras sólidas de mais de 10 temporadas na NBA. Será que Yuki Kawamura também vai se consolidar assim? Agora, como minha opinião, ele tem um talento natural para passar Ninguém liga, Guibeira. É isso aí, galera. Sacanagem. Não, sacanagem. a bola. Mais do que muito armador, mais respeitado do que ele na NBA. Se ele manter vivo seu amor pelo esporte e conseguir se tornar um pontuador mais consistente, eu acho que tudo é possível. Ele já contrariou todas as estatísticas chegando aonde ele chegou com apenas 1,72 m de altura. E o fato é que Yuki Kawamura provou que tamanho não é tudo no basquete e que o esforço consegue sim vencer o talento e também vencer a altura.
Pra minha ex, tamanho era tudo. Galera, a minha opinião sobre ele é o seguinte. Ele não tem a física do Nate Robinson, o ataque do Isaiah Thomas e nem o protagonismo do time que o Muggsy Bogues tinha no Hornets. Mas ele parece estar no caminho certo. Já era impossível ele chegar na NBA. Se manter agora vai ser a parte mais fácil pra ele. Ele é gigante de coração, mas não é maior do que os membros que apoiam esse canal. E vocês não acessam se não forem membros, entendeu? E quando a gente chegar a 50 membros, pretendo fazer sorteios aqui exclusivo para os membros, já que é um grupinho pequeno. Você gostaria de ver o resto dessa live e as outras atrocidades que não foram parar nesse corte? Então vire membro do canal. Além de acesso ao VOD sempre que as lives acabam, você também recebe os vídeos normais que eu faço aqui no YouTube antes de todo mundo, e por menos de um Guaraná 600 ml você apoia eu continuar trazendo vídeos pra cá. Se não quiser fazer isso por mim, faz pela Chorelli então. Esse é o vídeo que o YouTube acha que você quer assistir agora, e esse é o último upload do canal se você achar que o YouTube tá mentindo pra você. Não deixa de se inscrever que é de graça, ativa o sininho pra receber a próxima live quando é ao vivo. Eu sou o PsicoABC, tamo junto, até a próxima, valeu, falou!